organizações exponenciais, Mundo VUCA. Olá, bem-vindo à minha aula. Hoje a gente vai falar sobre organizações exponenciais e mais especificamente sobre Mundo VUCA. Como que a organização é impactada por esse Mundo VUCA. Presta atenção, não é MUVUCA, é Mundo VUCA. Esse termo ele surgiu na década de 1990 no ambiente militar. Para quem é mais jovem, vale lembrar que na década de 1990 existia o que se chamava de Guerra Fria entre os Estados Unidos, na época a União Soviética, que nem existe mais hoje, virou Rússia e outros países. E nessa época existia toda uma questão de conflitos, de quem tinha o maior poder de armas e assim por diante. E naquela situação foi criado esse termo. E esse termo, na verdade, significa o seguinte: volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que são essas quatro palavrinhas? Volátil é que ele está sempre em movimento, né? Não tem uma linearidade onde tudo é harmônico e está tudo certinho. Exatamente por isso ele também é considerado incerto, ele é considerado complexo, já era naquela época, e naquela época, em 1990, não existia a internet, né? Então agora com a velocidade da comunicação, com a velocidade dos acontecimentos que são publicados e todo mundo conhece, fica mais incerto, ainda fica mais complexo, inclusive de se entender esse mundo, se tudo que está se falando é verdade, como é que se comprovam as coisas que acontecem, fake news, enfim. E por último, ele é ambíguo, ou seja, não dá para se ter exatamente a certeza do que vai acontecer. Como eu falei, se era mais difícil antes, que era mais lento antes da internet, agora é mais difícil ainda por conta da velocidade de todas as mudanças que acontecem ao mesmo tempo no mundo. Okay? Avançando um pouquinho, no ambiente corporativo, Mundo VUCA refere-se ao contexto em que as empresas se encontram. Então vamos sair do ambiente militar, vamos para o ambiente de concorrência empresarial. Então o objetivo aqui não é um matar o outro ou um ganhar a guerra com o outro, no sentido, né, literal da palavra, mas é de fato ter uma performance, um desempenho melhor que o seu concorrente, é vender mais, é ter mais dinheiro, é querer que as pessoas trabalhem lá. Então, esse é o ambiente, contexto de todo esse trabalho que a gente vem explorando aqui na aula, é justamente o objetivo de falar sobre as corporações, de como elas estão inseridas nesse contexto VUCA. Okay? O outro ponto é que os ambientes das empresas, aí no caso, imprevisíveis, cheios de mudanças, pessoas com sonhos e desejos diferentes, muitas vezes da geração que está na liderança da empresa no momento. Então pensa assim, todo dia entram pessoas novas na empresa, pessoas de culturas diferentes, pessoas que têm desejos, sonhos diferentes e que vão ter que conviver, líder e os novos componentes da equipe, ou líder e os pares ao seu redor, vão ter que conviver de uma maneira que todos entreguem juntos resultados. Só que tem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas de cultura A, de cultura B, às vezes ambientes multiculturais, né? Literalmente pessoas que vêm de fora para trabalhar no Brasil, ou brasileiros que vão para fora. Então todo esse contexto faz parte do mundo VUCA. Estratégias corporativas também surgiram inicialmente no contexto militar, ou seja, muito do que se usa na corporação também, desde as épocas dos primeiros exércitos, romanos, Alexandre o Grande, grandes exércitos, gregos, troianos, enfim, tudo isso que a gente vê na história antiga, sempre envolveu a necessidade de traçar uma estratégia, de levar as tropas, de levar mantimentos para essas tropas. E hoje as empresas ainda usam alguns conceitos de estratégia que são baseados nisso.
como atingir o cliente, como chegar até onde o cliente está, como fazer com que as suas entregas ocorram no tempo desejado para atender a necessidade do cliente. Então, tudo isso conversa um pouquinho do ambiente militar para o ambiente corporativo. E aí eu vou explorar um pouquinho aqui as etapas dessa estratégia, como que normalmente se comportam. É um exemplo, não necessariamente os passos acontecem dessa maneira, mas a estruturação ela é muito, vamos dizer assim, segue mais ou menos esse conceito, ok? Vamos explorar um pouquinho. Características de uma liderança estratégica. A primeira etapa explica que a liderança deve considerar uma avaliação abrangente e interpretação do ambiente externo. Ou seja, um líder que está à frente de uma organização, de uma equipe, ele precisa olhar para o contexto todo, precisa entender o que está acontecendo, não só com o time, não só com a empresa da qual ele faz parte ou lidera, mas também todo o contexto em volta. Como é que vai interagir com esse mundo VUCA? Como é que ele vai tentar ter planos para minimizar os impactos dessa volatilidade, dessas incertezas, câmbio subindo, câmbio caindo, quais são as complexidades da cadeia em que ele está inserido e assim por diante. Próximo passo. Independentemente do nível que ocupam e de seu grau de autonomia, os líderes precisam influenciar seus pares e superiores para chegar a um consenso e tomar decisões adequadas. Aqui já surge um contexto que é o líder olhando tanto para o ambiente externo, mas dentro da organização também, ele influenciando pares, as pessoas do time, superiores, para se tomar uma decisão, porque esse líder, se ele vai buscar essas informações de fora e se ele tem uma forma de lidar com as complexidades, com a volatilidade, com as incertezas, trazer para dentro da organização, vender para o nível superior, falar com os seus pares, gerenciar a equipe, para daí poder chegar a algumas decisões ou algumas contingências nesse contexto todo. E por último, é necessário alinhar a organização a um ambiente em rápida mudança, a fim de se definir sua estratégia, obter os recursos necessários e estabelecer as prioridades para que a visão possa ser concretizada. Ou seja, se não tiver essas 3 etapas de, primeiro, entender o contexto onde se encontra, segundo, movimentar as equipes, influenciar, tomar as decisões e aí assegurar que as decisões, que o caminho está sendo adequado, não vai ter sucesso. É importante essa conexão com os 3 passos e aí executar, né? O líder precisa executar a estratégia que foi determinada lá no começo, quando foi estabelecido os objetivos, quando foi direcionado para a solução de um problema e assim por diante. Concluindo, eu queria deixar aqui para você esses 3 passos, né? Pensar no estabelecimento da estratégia, como influenciar as pessoas e assegurar o atingimento dos objetivos e sempre lembrar que existem fatores no mundo VUCA que são impossíveis de ser controlados. Então, para isso é preciso criar as contingências e é preciso aprender a ter a flexibilidade para lidar com esse mundo VUCA. Espero que você tenha gostado na nossa aula de hoje. Bons estudos!